Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo do nosso curso de Manufatura Auxiliada por Computador, nosso curso de CAM, utilizando o software Autodesk Fusion 360, nós vamos começar a falar de fresamento de cavidades, tá? Então eu meio que fiz uma cavidade aqui a partir de um pote, como se fosse uma embalagem aí de um produto de limpeza, tá? E vamos supor que a gente quer usinar essa cavidade, obter essa geometria aqui, pensando aí num molde para injeção plástica. Lógico que o molde é muito mais complexo, tá? No sentido de ter vários componentes, enfim, ter furos e outras geometrias necessárias aí para operação de injeção plástica. Mas aqui eu vou pensar só na cavidade. Nosso objetivo aqui não é trabalhar projeto de moldes e matrizes. Nosso curso não tem essa finalidade, tá? Mas boa parte dessa tarefa é a usinagem de cavidade. E é uma tarefa aí que tem uma certa complexidade devido à geometria do produto, né? A geometria da cavidade, que pode ser bem complexa. Nesse caso, para fazer esse desenho aqui, na verdade eu peguei uma peça já de um pote. Esse pote aqui era o desenho inicial. E depois eu simplesmente fiz um paralelepípedo em volta e utilizei a ferramenta Combine para gerar a cavidade no meio e trabalhar o fresamento de uma das cavidades com vocês, beleza? Então nós vamos voltar aqui para a parte de manufatura e para fazer essa usinagem nós vamos trabalhar aqui com as ferramentas de fresamento 3D. Porém, inicialmente nós temos que fazer o setup e depois a biblioteca de ferramentas. Vamos começar aqui pelo setup então. Eu simplesmente vou escolher um ponto aqui para o nosso setup, a orientação dos eixos já está correta, o eixo Z para cima e os eixos X e Y na horizontal. E aqui na segunda aba eu vou zerar os offsets aqui laterais e no topo do material, porque eu vou supor que eu já fiz um contorno, eu não preciso de fazer aqui em cima um faceamento, tá? Mas se vocês quiserem fazer, eu já fiz em vídeos anteriores com vocês e vocês podem repetir isso daí, mas eu sugiro a gente focar aqui na cavidade. E depois disso nós vamos adicionar aqui nossa biblioteca de ferramentas. Então é o seguinte, eu meio que já tinha feito aqui uma biblioteca, chamada Bottle aqui, né? Eu vou fazer uma outra aqui na nossa pasta local e vou chamar de Bottle Tutorial, beleza? Você pode chamar do que você quiser aí. E aqui eu vou começar adicionando uma fresa Ball, uma fresa de topo esférica com 4 arestas de corte, tá? Aqui é o número de arestas que ela tem. Aqui é o material, eu vou colocar Carbide, que seria aí um metal duro. O diâmetro é 10, tá? Então aqui é o diâmetro da parte cortante e aqui é o diâmetro da haste. Eu vou deixar 10 também. O comprimento total aqui eu vou colocar 70 milímetros. Tá? Agora o comprimento dessa parte aqui, ó, que seria o comprimento em balanço, comprimento livre, abaixo do porta-ferramentas, eu vou deixar 40 milímetros. Lembrando que esse comprimento é importante aqui se a gente pensar na questão da profundidade da nossa cavidade. Eu fiz um vídeo anterior que eu conversei com vocês um pouco sobre fresamento de cavidades e lá tinha um desenho do corte dessa cavidade. No ponto mais profundo, essa cavidade tem aí próximo de 32 milímetros, então 40 é suficiente aí, a gente não vai ter esse problema de colisão se a gente deixar esse comprimento livre, tá? Aqui da parte mais baixa aqui da nossa ferramenta, ainda não é da parte cortante, nós podemos colocar aqui 40 milímetros, tá? Como aqui o diâmetro da haste e da parte cortante é igual, isso não vai fazer muita diferença. E o comprimento aqui da parte cortante, nós vamos colocar aqui 25 milímetros, tá? Isso define a parte que é de fato usável da nossa ferramenta. Aqui em post-processo, só ver a posição dessa ferramenta lá no Magazine, tá? Vai ficar na posição 1 e vamos aceitar. Tá aí a nossa primeira ferramenta na biblioteca. Agora nós vamos adicionar uma segunda fresa de topo esférica também, tá? Essa vai ter 3 arestas cortantes de metal duro também. O diâmetro dessa aqui vai ser menor, 5 milímetros. Opa, 5 milímetros. E agora o comprimento total dela 50. O comprimento em balanço eu vou colocar 35. Comprimento aqui da parte cortante eu vou colocar 15 milímetros. E, na verdade, aqui não é da parte cortante, né? É o comprimento dessa parte aqui, se você tivesse um diâmetro diferente aqui da haste e da parte cortante. Mas enfim, e o comprimento aqui da parte cortante 10, beleza? E aqui em pós-processador eu vou deixar 2, já está aqui a segunda ferramenta que a gente está adicionando. Beleza, mais uma ferramenta e mais uma fresa de topo esférica. Essa, assim como as outras também de Carbide,
porém essa aqui é de diâmetro menor, vai ser a última ferramenta que nós vamos utilizar, 3 milímetros, tá bom? Vou colocar aqui 50 também, aqui 35, aqui dessa parte 9 milímetros e aqui da parte cortante 6 milímetros, beleza? É mais que suficiente porque a gente vai usar isso aqui só no acabamento. Eu não estou determinando aqui o porta-ferramenta, tá, pessoal? Não vai fazer muita diferença aqui em termos de programação, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem pensar nessa parte aqui também, beleza? E aqui pós-processador 3, tá ótimo aí. Então finalizamos a nossa biblioteca de ferramentas e também o setup está pronto. Agora nós vamos começar com as operações. Primeira operação vai ser uma operação de desbaste. Eu tenho duas opções de desbaste aqui: desbaste adaptativo e desbaste de cavidades. Qual que eu vou utilizar? Eu poderia utilizar o desbaste de cavidades, mas eu gosto muito de trabalhar com o desbaste adaptativo, mesmo se for cavidade fechada, tá? Eu gosto de trabalhar com desbaste adaptativo. Ele é uma ferramenta boa tanto para cavidade aberta quanto para cavidade fechada. Então eu vou trabalhar com ele e depois nós vamos ver outras opções aí nesse tutorial e em outros tutoriais, beleza? Então, primeira ferramenta, já que é de desbaste, pegando aqui ó, a nossa biblioteca que a gente acabou de criar para o tutorial, vou pegar aqui a fresa ball de 10 milímetros de diâmetro, a maior, tá? Eu quero remover mais material. Vou deixar aqui o fluido de corte habilitado, tá? E aqui em geometria, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir aqui o contorno da cavidade nesse caso, tá? Que seria esse contorno aqui, beleza? Aqui nesse caso, como eu estou selecionando o contorno da cavidade, não precisa de mudar nada, tá? E essa opção aqui, geralmente eu gosto de deixar ela habilitada, que seria para definir que você quer usinar apenas a partir de um determinado critério. Por exemplo, eu vou usinar só a diferença entre o estoque e minha geometria final. Então, quando eu deixo marcado aqui, ó, From Setup Stock, é basicamente isso que eu quero dizer. Só que, logicamente, eu não vou conseguir fazer tudo, porque a minha ferramenta tem um diâmetro que não alcança algumas partes aqui, tá? Então, essa é uma operação inicial de desbaste e depois nós vamos dar acabamento. Eu deixei essa opção aqui, ó, Ignore Cuspies habilitada, que é para a gente meio que ignorar a aresta aqui, tá? Depois a gente pensa nessa parte. Aqui nos planos de trabalho, no caso da cavidade, para a gente não tem muito o que mudar aqui, mas basicamente é pensar aqui que o top height seria o topo da cavidade, né? Esse em azul claro, e o bottom seria o fundo do modelo, ele vai identificar isso aí para a gente pela geometria, tá? Aqui em passes, nós vamos trabalhar alguns parâmetros aqui. Primeiro, nós podemos trabalhar aqui a direção de trabalho, eu vou deixar convencional aqui. Essa profundidade aqui é importante a gente pensar, tá? 10 milímetros eu acho que tá legal para nossa ferramenta, mas basicamente ele não vai submeter a nossa ferramenta a essa profundidade em cada passe de corte frontal não. O que ele vai fazer é descer até 10 milímetros e depois ele vai removendo em escadas, conforme está ilustrado ali, ó. Então, se você perceber ali na seta vermelha na ilustração, é o 10 milímetros que ele desce, só que depois ele vai subindo em escada. Vocês vão ver na hora que a gente fizer a simulação. Só que eu posso aumentar um pouco aqui, ó, a profundidade dos passes que ele vai dar intermediários depois que ele descer esses 10 milímetros, tá? Então, vou colocar 3 aqui pensando no desbaste. E vou deixar aqui, ó, meio milímetro axial e também radial, beleza? Ou seja, na lateral e no fundo, sempre deixar aí meio milímetro para dar acabamento depois, beleza? Aqui em linking, a gente pode otimizar algumas situações ainda. Por exemplo, aqui, quando a ferramenta estiver fazendo movimento de recuo, eu posso minimizar esses movimentos, tá? Com essa política aqui de mínima retração. Outra coisa que eu gosto de mudar aqui, ó, em rampa, geralmente eu vou fazer a entrada da ferramenta no corte com o fresamento helicoidal, tá? Então, descendo em rampa seguindo um determinado perfil, que seria essa opção Profile, tá? O zigue-zague também, às vezes, pode ser interessante. Eu só vou usar o plunge no acabamento, que seria descer em mergulho, tá? Tem a opção também de você fazer uma furação para você depois fazer a cavidade, tá? Mas
mas eu prefiro descer em hélice, que é uma operação suave, tá? Então é a operação que já vem aqui habilitada, só que aqui a gente tem ó, uma folga de 2,5 milímetros, a partir da qual ele já vai começar a fazer o passo helicoidal antes de encontrar o material. Acho que não tem necessidade dessa folga tão alta, eu vou colocar 1 milímetro. E outra coisa que eu vou fazer aqui é mudar aqui o diâmetro de rampa helicoidal, que seria o diâmetro da hélice, tá? Isso aqui tem que ser sempre menor que o diâmetro da nossa ferramenta, porque senão você vai ter uma alma ali no meio daquela entrada que você fizer helicoidal, beleza? Na hora que a gente estiver fazendo a simulação, vocês vão entender melhor o que seria essa entrada. Mas basicamente é isso, vamos dar OK aqui. E agora ele está calculando aqui os caminhos, tá? A ferramenta para o nosso desbaste. A gente vê que fica muito embolado aqui, mas vamos ver aqui com a simulação se a gente consegue ter uma ideia dessa operação. Eu posso habilitar aqui ou não os caminhos, ó, só que eu vou deixar desabilitado. Então vamos simular, né? Primeiro ele está entrando com a ferramenta em rampa helicoidal, fresamento helicoidal. O diâmetro desse furo que ele fez na entrada é determinado de acordo com o diâmetro da hélice também da fresa. Agora ele está fazendo espiral. E aí a gente nota que a gente já tem aqui uma profundidade que eu determinei lá, que era de 10 milímetros, mas o engajamento radial não passa de 4 milímetros, que é um parâmetro que a gente não mudou lá, deixei default lá, e aí a gente tem uma operação de certa forma suave. Mas lógico, os parâmetros não é algo que eu estou discutindo com profundidade no curso, porque tudo isso vai depender do material que a gente está usinando e da ferramenta que a gente está utilizando. Agora ele meio que vem fazendo fresamento aí toroidal e sempre deixando material de sobremetal para ele usinar. Agora que ele veio subindo ali, ó, ele desce 10, depois ele vai fazendo em escada de 3 em 3 milímetros. Desceu mais 10 agora, vai fazendo lateral, aí ele subiu 3 ali, igual eu tinha programado, mais 3 e vai fazendo dessa forma. Lógico que vai ficar bem rugosa a superfície e também aqui com necessidade de um acabamento depois, justamente porque a gente não está se importando muito com isso nessa primeira operação. Beleza? Então tá aí o resultado, tá? A gente precisa de melhorar isso muito e a gente vai fazer isso agora com as próximas operações. Então, novamente, eu vou utilizar aqui o desbaste adaptativo, só que agora eu vou trocar a ferramenta, tá? Então, uma opção inicial é trocar a ferramenta, pode repetir a operação trocando a ferramenta, aí você trabalha a questão dos parâmetros para melhorar o acabamento. Então, estou pegando aqui a fresa ball 5 milímetros, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui em geometria, novamente eu vou selecionar aqui os limites da cavidade, tá? E aqui em Rest Machining, eu vou, ao invés de usar aqui From Setup Stock, eu vou usar From Previous Operations, ou seja, ele não vai ficar removendo material que já foi removido das operações anteriores. A ferramenta não vai ficar passando em regiões onde já foi removido material. Isso é para ser gerado um código que evite a usinagem em vazio, que a ferramenta fique passando em pontos onde já foi removido material, beleza? Então essa opção eu gosto muito de usar aqui. Você pode fazer uma estratégia inicial, depois você muda a estratégia, coloca Rest Machine e aí você vai melhorando o acabamento, considerando que você não conseguiu remover nas operações anteriores, tá? Aqui em alturas, né, eu não vou mudar nada, e agora aqui em passes, vou mudar algumas opções aqui. Aqui sempre a gente vai deixar habilitado usinar cavidades quando esse for o objetivo, tá? Agora aqui em Maximal Hogging Step Down, como eu tô querendo melhorar o acabamento, eu vou diminuir isso um pouco, até porque eu diminui o diâmetro também, tá? E aqui em Fine Step Down a gente pode deixar aqui 0.5 dessa vez para dar um acabamento legal. Seria a distância entre os passes axial, né? Como se fosse a nossa profundidade de corte. Aqui tem uma opção legal, eu não coloquei no primeiro passe, mas eu poderia ter colocado lá, que é um engajamento axial mínimo de 0,5 que eu vou colocar aqui, que eu sempre vou tentar manter a ferramenta, sempre que possível, tá? Manter a ferramenta no corte, entre os passes, que aí evita o impacto da entrada da ferramenta no corte, beleza? E aqui eu vou desmarcar Stock to Leave, porque aqui a gente já está começando a pensar em acabamento. Aqui em Linking, nós podemos também aqui minimizar aqui a retração, né, o recuo, ou seja, os percursos aí onde a ferramenta está se aproximando.
e saindo do corte. E aqui em rampa, eu vou deixar ele helicoidal também, só que eu vou diminuir aqui, ó, a folga para 1 milímetro, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui com esse percurso inicial que não remove material. E o diâmetro de hélice, como o diâmetro da ferramenta é 5, eu vou colocar aqui 3 milímetros. Ok, ó, essa operação, quando você for gerar ela no seu computador, ela demora um pouquinho, tá? O cálculo aqui de todo o percurso. E aqui no vídeo eu vou adiantar para a gente não perder muito tempo. Então, pronto, tá finalizado aqui o nosso desbaste adaptativo, o segundo, né? Eu não vou simular agora, vamos deixar para a gente simular no final. Nós vamos fazer uma terceira operação para finalizar aqui de acabamento. Aqui para essa operação, pessoal, nós temos várias opções aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui essa opção aqui de acabamento paralelo, que eu acho que é uma opção interessante para essa geometria aqui. E a gente vai fazer os passes aqui no sentido do eixo X, tá? Sempre paralelos, só que a gente vai selecionar aqui a ferramenta de 3 milímetros de diâmetro, beleza? E aqui em geometria, deixar essa opção aqui, ó, Silhouette, aqui eu posso deixar aqui a ferramenta no centro, mas não vai fazer muita diferença, porque a gente vai pedir para evitar essa superfície aqui, tá? Eu vou marcar aqui, ó, Rest Machining from Previous, igual a gente fez antes, tá? Então ele não vai ficar removendo material onde as operações anteriores já deram conta. E aqui onde eu estava deixando aqui para ignorar, agora eu vou colocar Machine, ou seja, para usinar essa parte aqui do contorno. Ele vai fazer bem com a lateral da fresa, mas de qualquer forma vai dar uma passadinha ali. E agora a gente vai pedir para evitar tocar essa superfície aqui, beleza? Que essa operação aqui, a forma de seleção aqui da geometria é um pouco diferente do que a operação de desbaste, beleza? Aqui em alturas não precisa de mudar nada. Aqui em passes, um parâmetro mais importante é o step over, que pensando na nossa aula mais teórica de fresamento de cavidade, seria a penetração radial. Eu vou colocar 0,5 milímetros, que é a distância lateral entre os passes. Se você colocar o mouse aqui, ó, ele te explica o que é esse parâmetro, tá? É importantíssimo para a gente garantir um bom acabamento aí na usinagem, beleza? Stock to Leave desmarcado, beleza? E aí a gente já tem uma boa configuração aqui para acabamento. Eu só vou colocar aqui mínima retração, tá? Mínimo recuo para ele minimizar essas trajetórias aqui improdutivas e pronto. Nessa operação aqui não tem a descida em rampa, porque ele sabe que já é uma operação de acabamento, então ele vai entrar no corte aqui no começo e vai ficar no corte até o final. Então vamos calcular o caminho dessa operação e depois nós vamos fazer a simulação. Pronto, está calculado. Agora nós vamos clicar aqui, ó, vou colocar aqui Setup 3, quando eu seleciono aqui ele vai fazer a simulação de todas as operações, só que a primeira, como a gente já viu, eu vou passar. Aqui, ó, está marcado a cor por operação, então vocês vão ver que quando ele começar a segunda operação, ele vai mudar a cor ali, tá? Então tudo que está azul agora é porque ele removeu com a segunda operação, tá removendo no caso, né? A gente pode acelerar um pouco, se quiser ver de cima também, enfim. Pode mudar na perspectiva para ver. Então aquela questão, ele desce 5 milímetros e depois ele vai fazendo de meio em meio milímetro subindo, tá? Então vai ficar com um acabamento aí já bem melhor que a primeira operação, né? Mas ainda a gente vai precisar de melhorar, que é o que a gente vai fazer com a última operação. Eu vou acelerar um pouco agora que a gente já entendeu a ideia, né? Para não perder muito tempo com a simulação. Pronto, a gente já vê que agora é a terceira operação, eu vou desacelerar aqui para a gente entender. Olha só, reparem que o resultado da terceira operação ele está colorindo aqui numa cor tipo um salmão, né? O que está em azul aqui não é porque ele não removeu não, é porque a operação anterior já tinha dado conta. O diâmetro de 5 milímetros com os parâmetros que a gente configurou na segunda operação, que era despacho adaptativo ainda, mas basicamente o acabamento aqui, ele tenta aqui com o simulador aqui meio que deixar uma ideia da textura de como vai ficar, tá? Mas enfim, isso é questão de experiência também, né? Dependendo da situação, você pode deixar até uma distância da penetração radial ali menor. Eu coloquei 0,5 milímetros, você pode deixar 0,3, por exemplo, tá? Lógico que é uma operação que é bem demorada, tá? Consome bastante tempo. Aqui a gente consegue ver o tempo dessa operação. Na verdade aqui é o tempo de todas as operações, tá? Para a complexidade dessa peça até que não tá tão alto, mas aqui também eu não estou trabalhando parâmetros, eu não mudei velocidade de corte, eu não mudei os avanços, enfim, né? Eu não estou pensando aqui em situações práticas, material, tudo isso vai depender do
material que a gente está usinando, tá? Mas depois eu posso dar algumas dicas aí para algumas situações. Beleza? Depois disso seria só pós-processar. A gente pode fazer aqui rapidinho. Eu vou selecionar aqui... Ó, já está selecionado Siemens 810D, que é o CNC que a gente tem na nossa máquina home, tá ok? Vou colocar um número do programa aqui, 1005, por exemplo, deixar nessa pasta aqui mesmo. Clico em Post, salvar. Pronto, tá aqui o programa. Vocês vão ver que fica um programa bem extenso, né? Justamente pela complexidade aí da cavidade que a gente está usinando, né? Dá muitas linhas, né? Enfim, dá mais 100 mil linhas aqui o programa, tá? A gente pode também gerar, se você quiser, uma folha aqui com algumas informações para passar para o operador de máquina, beleza? Sobre a ferramenta, sobre o setup e sobre a geometria que se deseja obter, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos continuar trabalhando fresamento com as operações de fresamento 3D. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!